Tema: a Bíblia, palavra inerrante e preservada de Deus. Texto base: 2 Timóteo 3, 16, 17. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, não apenas partes da Bíblia, mas toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nenhum trecho pode ser rejeitado ou desconsiderado. Inspirada por Deus, theopneustos no grego, literalmente soprada por Deus, indicando que a origem da Escritura não é humana, mas divina. Deus guiou os autores bíblicos pelo Espírito Santo para que escrevessem exatamente o que ele queria. Útil para o ensino, a Bíblia revela a verdade sobre Deus, o Evangelho e a vida cristã. Sem ela, não há conhecimento verdadeiro de Deus. Para a repreensão, confronta erros doutrinários e morais, corrigindo falsas crenças, práticas pecaminosas. Para a correção, além de expor o erro, a palavra mostra o caminho certo, restaurando aqueles que se desviam. Para a educação na justiça, treina os crentes a viverem em obediência a Deus, formando um caráter santo e piedoso. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Homem de Deus refere-se especialmente a líderes cristãos, mas se aplica a todo crente que deseja viver segundo a vontade do Senhor. Seja perfeito, indica maturidade espiritual, não perfeição absoluta. O cristão cresce na fé ao se alimentar da palavra. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é suficiente para equipar o cristão em tudo o que ele precisa para servir a Deus e viver corretamente. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ensina que a Bíblia é a palavra de Deus totalmente inspirada, inerrante, suficiente e indispensável para a vida cristã. Não precisamos de novas revelações. A Escritura já nos capacita para toda boa obra. Introdução. Vivemos em tempos onde a autoridade da Bíblia é atacada. Muitos dizem que ela foi alterada, que contém erros ou que não é suficiente para guiar a vida cristã. No entanto, como reformados batistas, afirmamos com convicção que a Bíblia é a palavra inerrante, inspirada e preservada de Deus, registrada por meio dos profetas e apóstolos e protegida pelo próprio Senhor ao longo da história. Uma pergunta direta: como podemos ter certeza de que a Bíblia que temos hoje é a verdadeira palavra de Deus? Primeiro, Deus usou os profetas no Antigo Testamento. Os profetas eram chamados diretamente por Deus. Como vemos em Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Em Isaías 6,8, Isaías responde ao chamado de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Os profetas não falavam por vontade própria. Eles eram escolhidos e capacitados por Deus para transmitir suas palavras. Segundo, os profetas falavam sob inspiração divina. Em 2 Samuel 23, 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Escrito também em Ezequiel 1:3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. A resposta apologética. A objeção de muitos é: os profetas eram apenas líderes religiosos que escreveram suas próprias ideias. Mas a resposta verdadeira é que, se fosse assim, suas profecias não se cumpririam. No entanto, cada profecia verdadeiramente se cumpriu, exatamente como foi anunciado, provando que eram palavras de Deus e não dos homens. Deus usou os apóstolos no Novo Testamento. Os apóstolos foram escolhidos diretamente por Cristo, como está escrito em Lucas 6,13. Jesus escolheu pessoalmente os 12 apóstolos. E em Gálatas 1:1, Paulo afirma que seu chamado veio de Deus, não dos homens. Assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos foram comissionados com autoridade divina.
os apóstolos receberam revelação direta do Espírito Santo, como está escrito em João 14, 26. Jesus prometeu que o Espírito Santo os guiaria à verdade. Em Efésios 3, 4, 5, Paulo diz que o mistério de Cristo foi revelado aos apóstolos e profetas. Deus confirmou os apóstolos com sinais e milagres. Está escrito em Atos 2, 43. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em 2 Coríntios 12, 12, os milagres eram prova da autoridade apostólica, autentificando o Evangelho de Cristo quando pregavam. Uma resposta apologética e objeção de muitos. Dizem que os apóstolos podem ter inventado história sobre Jesus. Resposta: nenhum deles teria dado a própria vida por algo que sabiam ser mentira. Todos, exceto João, morreram como mártires, e ninguém morre por algo que sabe ser falso. Está escrito em 2 Pedro 1,16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, que recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. A Bíblia foi preservada por Deus. Deus prometeu preservar, como está escrito em Salmo 12, 6, 7. As palavras do Senhor são palavras puras. Tu as guardarás, Senhor, desta geração as livrarás para sempre. Em Mateus 24, 30, 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sua palavra, a evidência da preservação da Bíblia. Existem mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, confirmando que não houve alteração significativa do texto bíblico. Nenhuma doutrina cristã foi corrompida ao longo da história. A resposta apologética e a objeção de muitos que dizem que a Bíblia foi alterada ao longo dos séculos. Isso está errado. A resposta é: se fosse verdade, deveríamos encontrar mudanças drásticas dos manuscritos antigos. No entanto, as cópias mais antigas do Novo Testamento são quase idênticas às versões modernas, provando que Deus preservou sua palavra. A Bíblia é inerrante e autoritária. A Bíblia é a verdade absoluta. Está escrito em João 17, 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E em Provérbios 30, 5, 6. Toda a palavra de Deus é pura. Nada acrescentes às suas palavras. Se a Bíblia é a verdade, ela não pode conter erros ou contradições. A Bíblia é suficiente para fé e prática. Segundo Timóteo 3, 16, 17, como nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para que o homem de Deus seja perfeito. Efésios 2, 20. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Uma resposta apologética. A objeção de muitos é que precisamos de novas revelações além da Bíblia. Isso está errado. A resposta é: a Bíblia é suficiente e completa. Se alguém diz receber nova revelação que contradiz as Escrituras, essa revelação não vem de Deus, mas sim do diabo. Como está escrito em Deuteronômio 13, 1, 3. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador.
o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se amam de todo o coração e de toda a alma. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Explicação. Paulo alerta os colossenses contra qualquer ensino que desvie do evangelho puro de Cristo. Ele menciona 3 fontes de engano: filosofias vãs e enganosas, ideias humanas, sofisticadas, mas vazias da verdade divina. Não significa que toda filosofia é errada, mas qualquer pensamento que contradiga a revelação bíblica deve ser rejeitado. Tradições humanas. Sistemas religiosos baseados em costumes e regras humanas. Em vez da palavra de Deus, isso inclui legalismo, misticismo e tradições que obscurecem a suficiência de Cristo. Princípios elementares do mundo. Princípios básicos do pensamento mundano, religioso, que tenta alcançar Deus por mérito próprio, ao invés da graça e da fé em Cristo. Aplicação. O ensino reformado enfatiza a suficiência de Cristo das Escrituras. Paulo combate qualquer tentativa de misturar o Evangelho com filosofias humanas, tradições religiosas ou regras exteriores, que não têm base na palavra de Deus. Isso se aplica a movimentos legalistas, heresias que diminuem a obra de Cristo, ou ideologias modernas que tentam reinterpretar a fé cristã com base em valores culturais seculares. Conclusão. Toda doutrina ou prática que não seja centrada em Cristo e fundamentada na Escritura deve ser rejeitada. A verdade está em Cristo, somente nele encontramos a salvação e a plenitude da vida cristã. Colossenses 2:18-19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. A explicação é que Paulo denuncia falsos mestres que alegavam visões e experiências místicas como prova de espiritualidade, desviando os crentes para práticas antibíblicas, como o culto aos anjos. Essas pessoas, em vez de demonstrar verdadeira humildade, estavam cheias de orgulho carnal e se afastavam da suficiência de Cristo. Confronto direto contra o engano das visões. A Bíblia é suficiente. Nenhuma revelação pode ir além das Escrituras, segundo Timóteo 3:16, 17 e Gálatas 1:8. Segundo, visões místicas enganam. Satanás se disfarça para iludir, segundo Coríntios 11:14. A fé não se baseia em experiências. Andamos pela palavra, não por sentimentos, segundo Coríntios 5:7. Quem busca visões está desligado de Cristo. Fora dele não há vida espiritual. Colossenses 2:19 e João 15:5-6. Paulo adverte que a fascinação por visões é um desvio satânico. Quem busca revelações além da Bíblia não está unido a Cristo e se afasta da verdade. A Escritura é suficiente e Cristo é tudo. A Bíblia é a única autoridade inerrante, infalível e suficiente. A palavra de Deus não precisa de complemento de novas revelações ou de interpretações moldadas pelos ventos de cultura moderna. Ela é a voz final, absoluta e inquestionável de Deus para a humanidade. Se a Bíblia é inspirada por Deus, quem ousa questioná-la? Se a Bíblia é inerrante, quem se atreve a dizer que ela contém erros? Se a Bíblia é suficiente, por que tantos buscam novas revelações ou se apoiam em tradições humanas?
A Bíblia é a autoridade suprema. Quando a tradição contradiz a Bíblia, a tradição está errada. Quando a cultura rejeita a Bíblia, a cultura está corrompida. Quando os homens distorcem a Bíblia, eles são mentirosos. Só a Escritura, somente a Escritura. Ou você crê na Bíblia, ou você crê numa mentira. Não há meio termo. Quem diz crer em Deus, mas rejeita a plena autoridade das Escrituras, está servindo um ídolo criado pela própria mente. Quem busca experiências acima da palavra, está construindo sua fé na areia. Se você realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então submeta-se a ela totalmente. Abandone qualquer ensino que contradiga as Escrituras. Rejeite qualquer nova revelação que tente adicionar algo à palavra de Deus. Defenda com ousadia a inerrância e suficiência das Escrituras, mesmo que isso custe sua reputação. Se a Bíblia não é sua regra de fé e prática, Cristo não é seu Senhor. Qual será seu caminho? Submissão total à palavra de Deus ou rebelião disfarçada de religiosidade? Se não é a Bíblia que molda sua fé, então são suas próprias opiniões, tradições humanas ou supostas revelações manipuladas por falsos mestres. Se você rejeita a plena autoridade das Escrituras, você não está servindo ao Deus verdadeiro, mas a um ídolo ou um falso Cristo criado pela sua mente ou pela religião que lhe ensinaram. É Cristo que governa a nossa vida através da sua palavra. Se você não é governado pela palavra das Escrituras, você ainda está escravizado pelo engano. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Qualquer um que tenta mudá-la, acrescentá-la ou distorcê-la está em rebelião contra o próprio Deus. Quem não se curva à palavra de Deus, se curva à mentira. Amém.